Este é o podcast da La Longevité. O meu nome é Aleter Ribeiro e esse podcast ele tem o intuito de falar sobre longevidade e conectar você com a sua longevidade, com o seu futuro. Hoje eu estou aqui com a Simone Fidelis. Simone, um prazer ter você. Faz um tempo que a gente está tentando alinhar esse horário, né? E eu quero te agradecer. Eu sei que sua agenda está aí bastante intensa. Você reservou esse horário para estar aqui com a gente. Prazer imenso. E nós vamos falar sobre fonoaudiologia hoje, né? Simone, você é formada em fonoaudiologia pela Unicesumar e pós-graduada pelo Hospital Instituto NSG? Santa Casa, isso mesmo. Santa Casa de Maringá. Qual que é a especialidade que você fez, Simone? Fonoaudiologia hospitalar. Simone, a longevité, ela tem um propósito de saúde, felicidade e aí essa longevidade que todos nós buscamos aí para nossa vida, né? Qualidade de vida. E falar em fonoaudiologia tem muitos benefícios para a qualidade de vida. Que estamos envelhecendo, isso é um fato, né? E quando se fala em envelhecimento natural, a gente vê alguns impactos, né, que as pessoas falam e que a literatura fala, e que a gente vê na fala, na audição, mas também na mastigação, na deglutição, na respiração e nas habilidades cognitivas. E todos esses impactos, eles podem acarretar vários problemas na vida dos nossos idosos. Pensando em fonoaudiologia, qual que é o papel da fonoaudiologia dentro desse aspecto e pensando na vida das pessoas? Queria que você falasse um pouquinho sobre a fonoaudiologia para nós. Bom, a fonoaudiologia ela tem um papel extremamente relevante. Eu sou uma pessoa mais suspeita na vida para falar, né? Porque a fonoaudiologia ela é muito ampla e o papel é trazer uma qualidade de vida no decorrer de toda a vida desse sujeito. A gente começa desde lá do pré-natal, a gente atende um público que é desde o pré-natal, recém-nascido, a infância, a juventude, até o envelhecimento, até o final ali, né? Porque nós trabalhamos também com cuidados paliativos. Então a gente acompanha esse sujeito de quando ele está ali, pronto para nascer, até o final da vida. Né? Com que objetivo? Trazendo uma qualidade de vida no que diz respeito a essas habilidades. Nós trabalhamos com comunicação e com alimentação. 2 pontos-chave, sem isso a gente não vive bem, ok? Sim. Então, fonoaudiologia é qualidade de vida. É um cuidado, é uma manutenção, é uma reabilitação de acordo com a necessidade, né? Mas com o objetivo de trazer uma qualidade de vida. Para que a gente fale bem, come bem, viva bem. Esse é o propósito. Eu falei para você um pouquinho antes de a gente iniciar aqui nos bastidores, que na minha visão, quando eu falava em fonoaudiologia, depois eu fui, antes da gente preparar aqui o podcast, fui ler um pouquinho, mas eu tinha a visão de que fonoaudiologia estava ligado somente à voz. Muita gente pensa isso. Muita gente pensa isso. Ou ligado à voz, ou ligado com problemas de fala. Uma criança fala errado, precisa dar fono, né? Essa é uma visão muito limitada. Né? A fonoaudiologia ela trabalha com o sujeito como um todo, porque a gente trabalha com uma comunicação, então às vezes esse sujeito ele fala bem, mas a voz não tá legal. Então fala e voz são coisas diferentes, que para muita gente isso também não é claro, né? Sim. Então você falar bem demanda uma boa articulação, demanda uma boa movimentação, musculatura orofacial. Voz é a qualidade do som, então é uma outra função. Então às vezes a pessoa tem um, mas não tem o outro. A gente trabalha com isso. E além dessa questão da voz e da fala, a gente trabalha com a mastigação, com a deglutição, tudo que envolve essa parte de musculatura e funções relacionadas à alimentação e à comunicação é a área da fonoaudiologia. Então, cabeça e pescoço tudo que demanda aqui é com a gente. Então, vai muito além de uma qualidade vocal. Né? Sim. E como que você, Simone, vê a contribuição da fonoaudiologia neste processo de envelhecimento? Que aqui a gente fala sempre muito em longevidade, quando a gente está conversando e batendo papo. Como que você vê esse papel da fonoaudiologia? Fundamental. Fundamental, necessário, urgente, porque a gente ainda, né, isso não está muito claro para as pessoas, mas assim como todo o nosso corpo, todo o nosso organismo ele vai envelhecendo, né,
toda a nossa estrutura relacionada à alimentação e à comunicação, ela também envelhece, né? E vai perdendo qualidade. Então, são funções vitais e que, se não são bem cuidadas, elas vão comprometendo e vão trazer prejuízo para esse paciente, para esse sujeito, né? Então, por exemplo, as pessoas vão envelhecendo e começam a ter engasgo, por exemplo. É muito comum você ver uma pessoa idosa, ela está comendo, tosse, vai tomar uma água, tosse. E isso, infelizmente, ainda é visto como uma coisa normal. Não é normal, né? Isso já significa para a gente que tem uma estrutura ali que está envelhecendo, que não está dando conta. E isso é só um primeiro sinal. Então, se a gente não faz essa intervenção, não tem esse cuidado, essa orientação, conforme essa pessoa vai envelhecendo, ela vai perdendo essa capacidade, perdendo essa habilidade e ela vai limitando. Então, você já deve ter percebido isso, de repente um idoso, tal coisa eu não como, farinha eu não como mais, farofa eu não como, isso é duro, não come, né? Por vários motivos. Às vezes é uma alteração ali a nível de arcada dentária, mas muitas vezes porque ele começa a evitar tudo aquilo que traz um desconforto, né? Isso me faz engasgar, ele vai deixando de aceitar. E às vezes ele vai deixando de comer em público, porque ele engasga muito, porque ele tosse, porque tem escape, e aí tem um constrangimento social, então isso vai criando um outro problema, que é o isolamento. Então ele não quer mais ir ao restaurante, ele não quer mais ir comer na casa do parente, ele não quer mais comer em público. Então uma função que vai ficando comprometida, que parece simples, ela vai aumentando esse prejuízo e vai tirando essa qualidade de vida, porque a pessoa vai se limitando. Né? Então ela vai deixando de comer aquilo que ela gosta, ela vai deixando de beber aquilo que ela gosta, ela vai deixando de frequentar lugares que antes ela gostava, né? E isso é perder qualidade de vida, porque você vai tendo limitações. Quando que acende esse alerta? Não acende, né? Na verdade, hoje ainda não acende. Quando que a história vem à tona? Quando esse paciente ele tem um comprometimento grave, ele faz uma pneumonia, ele interna. E aí, em algum momento, a equipe médica fala, olha, ele engasgou, ele aspirou, não está engolindo bem, a gente tem que repensar isso aqui. Né? Enquanto ele está só engasgando, vai levando. O dia que ele tem um comprometimento grave, que é uma pneumonia aspirativa, geralmente é aí que as coisas aparecem, né? Quando as coisas quando tem um comprometimento maior, é que começa a se pensar nisso, e aí então esse paciente faz um quadro de pneumonia, ou ele tem um engasgo severo, ele vai para um atendimento médico, vai para um PA, ou ele fica internado, e aí a gente tem outros fatores associados, né? A própria questão da idade, ou às vezes já tem uma patologia associada, e aí ele fica comprometido, aí após esse episódio é que ele volta, e aí então ele tem a orientação de vir para fono, e fazer o processo de reabilitação de algo que a gente poderia ter evitado. Porque às vezes esse paciente ele vem, ele aceita a orientação e vai para fono, e às vezes não faz muito sentido para ele. Então esse processo precisa acontecer antes de manter essa qualidade, de fortalecer, de orientar, da mesma maneira que a gente faz com perna, com braço, né? Hoje a gente está aí com esse boom de que tem que caminhar, tem que fazer atividade física, né? Isso tá muito mais claro hoje. Sim. Mas o cuidado com essa musculatura de estrutura orofacial relacionada à mastigação, deglutição, respiração, ainda não está muito claro que isso também precisa ser trabalhado, também precisa ser fortalecido. Né? É um músculo. É um músculo, tudo, né? E com a idade isso vai perdendo tônus, vai perdendo força, e aí não funciona como deveria. Né? Então, geralmente essa história vem à tona quando a gente tem um comprometimento. Algumas pessoas, dependendo da idade e dependendo de patologias associadas, ela vai fazer um quadro de pneumonia e ela reabilita. Mas, infelizmente, essa pessoa pode vir a óbito. Né? Por um quadro de pneumonia, às vezes a imunidade está rebaixada, e aí esse ambiente hospitalar, e uma coisa leva a outra. Então isso no paciente idoso é muito comum, né? Essa pneumonia aspirativa seguida de complicação e óbito. Então isso infelizmente ainda é uma realidade. E a gente sabe hoje que a gente pode começar essa intervenção muito antes, numa promoção, numa prevenção de saúde, sem esperar o problema se agravar. E com quantos anos seria ideal, assim, para nós começarmos a pensar? Quando que a gente começa a envelhecer? Quando a gente nasce. Então aí é que está o ponto. Então como que a gente trabalha isso? Mas eu vou para fono, fazer terapia, eu não tenho nada, ok? Mas a gente pode trabalhar aprimoramento, a gente pode trabalhar uma performance, né? Então se a pessoa está super bem, o ideal é que ela se cuide. E aí a gente precisa de uma terapia intensiva, uma terapia semanal? Muitas vezes não. Às vezes você pode vir para ter uma orientação de como me cuidar, porque existem várias ações indiretas do nosso dia a dia que vão trazer esse fortalecimento, se você ainda não tem uma complicação. Né? O próprio cantar é uma atividade
essencial, né? O próprio exercício respiratório, a atividade física também está relacionada, porque se você começa a fazer uma atividade física, você também melhora o teu aporte respiratório, né? E aí a gente pode trabalhar isso junto. Então, às vezes, a gente pode começar por uma orientação, né? Então, isso não tem uma idade, a gente trabalha isso em qualquer idade, mas a gente precisa ter essa consciência que na nossa cultura ainda é esperado acontecer só quando o problema já existe, né? A gente não trabalha com prevenção. É a visão, né? Porque é uma visão de que eu vou fonoaudiólogo se eu preciso. Exato, exato. E quando que eu preciso? Eu preciso sempre, gente. Vocês precisam do fonoaudiólogo sempre. Não é só quando adoece, né? Vamos adotar um fonoaudiólogo, então. São muitas atividades e, assim, eu gosto de trabalhar com uma linha de atividades que tragam prazer. Então, dentro da fonoaudiologia, a gente tem ali vários protocolos de atendimento, a gente tem vários exercícios padronizados e que muitas vezes o paciente não gosta, né? Ah, tenho que soprar, tenho que inflar a bochecha, tenho que abrir, fechar, tenho que fazer bico, sorriso. E às vezes o paciente, isso não faz muito sentido para ele, né? Parece uma coisa boba. Isso, parece uma coisa boba e cansativa, às vezes faz um dia, faz dois, mas existem outras possibilidades, outras estratégias de se fazer isso de uma maneira prazerosa, né? Eu gosto muito de trabalhar com atividade na função. Então, eu posso, se a pessoa não tem uma patologia, por exemplo, eu posso trabalhar exercício de abertura e fechamento de boca por si só, ou eu posso trabalhar isso numa música, se ele gosta de música. Então, a gente consegue colocar ali uma atividade, né? Não pensando numa reabilitação, estou pensando aqui numa promoção de saúde. Sim. Por isso que eu falo, a orientação ela é fundamental, porque tem muitas coisas que a gente pode fazer para deixar esse tônus muscular adequado, manter esse tônus adequado para as funções que ele precisa realizar. Quanto tempo eu precisaria diário? Minutos. Minutos. Se você não tem uma patologia, Sim. se você não tem um comprometimento, você pode começar com poucos minutos diários, 10, 15 minutos de atividade, isso já traz uma diferença, né? Alguns pacientes hoje com patologia, vamos pensar aqui no Parkinson, que eu atendo bastante, que é um comprometimento essencialmente da musculatura. Alguns pacientes fazem, mesmo com essa patologia instalada, eles fazem 20 minutos de atividade diária e a gente tem resultado numa doença que é degenerativa, né? Agora, você imagina isso no corpo sadio. O quanto a gente consegue ganhar, o quanto a gente consegue fortalecer quando a gente trabalha essas estruturas com mobilidade, com força, mantendo tônus, né? Então, o ideal seria isso, a gente cuidar antes de estragar. Isso ainda não acontece, igual a oficina, né? Muitas vezes a gente não faz a manutenção do carro, a gente espera a coisa gritar para poder levar. E aí a conta é outra, né? Então, a fonoaudiologia, ela pode acompanhar o sujeito aí em qualquer idade. Não é só quando a patologia acontece, né? A gente pode trabalhar com esse ponto de orientação, prevenção. Mas aí esse paciente vai ficar semanalmente na terapia? Muitas vezes não. Muitas vezes a gente faz um monitoramento, né? Então a gente faz ali as orientações, o paciente recebe, ele quer se cuidar, então a cada mês, a cada 2 meses ele volta, reavalia, como é que tá, né? Tá ok? Precisa de alguma intervenção? Não. Agora, se já tem uma patologia instalada, aí o trabalho é pesado. Aí a gente tem que... Aí funciona como uma fisioterapia, funciona como outras terapias de reabilitação que a gente tem que trabalhar de uma maneira mais intensa e mais sistemática. Sim. E Simone, no seu consultório, você tem paciente que chega lá sem patologia, eu quero me cuidar? Tem. Que bom. Não por iniciativa dele, muitas vezes, mas Sim. por uma sugestão de uma outra atividade que ele faz, né? Isso acontece muito na voz, né? O paciente está fazendo lá aula de canto, e ele acha que está tudo bem, mas aí o professor está consciente, ele fala, olha, vai fazer uma avaliação, vai ver se está ok. E aí ele vem, o paciente que é comprometido, ele vem e a gente consegue trabalhar esse cuidado, essa prevenção, né? Muitas vezes o cuidado com a voz, acho que é uma demanda que mais aparece nessa condição sem patologia. Sim. É a voz, por quê? Porque a voz, depois que você estraga, para recuperar, né, é um outro processo. E aí, como a gente já tem alguns professores, alguns instrutores conscientes, eles vão orientar ou às vezes o próprio sujeito, né, ele tá se informando, ele está buscando se cuidar, ele vem então para receber essa orientação. Professores, né, isso acontece também. Então, Professor de sala. Professor de sala, é uma demanda altíssima. Sim. O que a gente tem de professores afastados por problema vocal é absurdo. E por incrível que pareça, nesse período de pandemia, que a gente acha que está tudo, né, mais leve porque as aulas são online, nós tivemos um aumento dessa demanda. Por quê? Porque é muita tensão envolvida.
não era uma prática comum, né? Os professores tiveram que aprender a usar essa ferramenta, então fica muito tenso, fica muito preocupado, às vezes acaba dando mais aula do que daria no presencial, não consegue entender ainda que não precisa falar alto como falava na sala de aula, e aí você também conter essa voz sem uma orientação adequada, também gera uma tensão. Né? Uhum. Então, os professores é um outro público também que precisa de muito cuidado e às vezes ele vem sem patologia porque ele viu o colega, né, do mesmo trabalho ali, do ambiente de trabalho com comprometimento, viu o prejuízo e aí ele vem e quer se cuidar. Então hoje a gente já caminhou um pouquinho nisso e o paciente tem vindo procurar esse cuidado antes da patologia instalada, o que é muito bacana, né? Muito significativo. Essa conscientização é fundamental. E quais são as patologias principais que necessitam de uma intervenção do fonoaudiólogo? Várias. Ou seja, todas as degenerativas, né? Doenças progressivas degenerativas, o Alzheimer, o Parkinson, a esclerose, é fundamental, porque ele vai perdendo função, né? Vai ficando com comprometimento para mastigar, para deglutir, que é algo que ainda hoje, até mesmo algumas equipes médicas dão o diagnóstico e não encaminham esse paciente. É algo que ainda acontece, que não faz muito sentido para nós. Então, o paciente tem lá esse diagnóstico de uma patologia degenerativa, seja uma esclerose ou seja um Parkinson, e aí ele é medicado, né, e vai para casa e toma medicamento. E as terapias, elas precisam estar associadas a esse tratamento medicamentoso, a físio, a fono, em alguns casos a TO, a psicoterapia, né? E a fonoaudiologia, então, entra aí com esses cuidados. Então, essas patologias neurodegenerativas, todas, né, precisam desse cuidado. Por exemplo, no Alzheimer, a gente não tem essa alteração de início, uma alteração motora, mas a gente tem alteração cognitiva. O paciente que esquece de comer, o paciente que come mal, o paciente que está com dificuldade respiratória, o paciente que vai perdendo a habilidade comunicativa, ele não consegue mais estabelecer uma comunicação, sim, vai perdendo memória, né? Então, essas doenças a gente precisa fazer um trabalho de linguagem, um trabalho de estimulação cognitiva, de estabelecer essa frequência que ele precisa para conseguir se manter ativo, porque senão ele cai no isolamento, né? E aí, qual que é o trabalho? O trabalho é grande porque ele é com o paciente e com a família, que é o nosso trabalho talvez até maior, porque se essa família não entender o que está acontecendo com esse paciente idoso que tem uma patologia, ele também não consegue avançar, né? Porque esse ambiente ele é muito importante. Então, são essas patologias e também nas alterações de voz, né? Quando tem um nódulo, uma fenda, ou passa por uma cirurgia, também é uma outra intervenção da fonoaudiologia, nessas patologias relacionadas a pregas vocais. Na habilidade de audição, que não é uma área que eu atuo, né? Mas o paciente que tem uma deficiência auditiva, ou que ele perde essa audição por um acidente, por um trauma, né? Ele precisa também da reabilitação. Pacientes com cirurgia de tireoide, tudo que diz respeito à cabeça e pescoço, a fonoaudiologia vai entrar com um processo de reabilitação, seja para estimular a linguagem, na questão da memória, da atenção sustentada, ou nas questões estruturais, no aspecto motor, né? Então, às vezes o paciente, até nas cirurgias ortognáticas, por exemplo, o paciente vai fazer uma cirurgia de mandíbula, de maxila, e aí ele coloca as amarrilhas e ele fica 20 dias ali sem poder abrir essa boca, sem movimentar, e isso tem que ser reorganizado, né? Então a fonoaudiologia ela já trabalha antes e depois com esse paciente da ortognática para trabalhar essas funções motoras de face. Até porque às vezes ele faz essa cirurgia e tem um posicionamento de língua que está inadequado, e aí se a gente não ajusta a parte motora, a parte estrutural ela se perde depois, né? Porque não adianta eu organizar esse arcabouço ali de mandíbula, de maxila, de arcada dentária e não trabalhar essa musculatura que é quem vai dar toda essa movimentação e esse suporte. Então, a gente trabalha nessa área também, em parceria com os ortodontistas, trabalhando essa parte motora. Cirurgia de língua, né? Paciente que tem frênulo encurtado. Hoje a gente faz muito isso em bebês, mas até algum tempo atrás não se fazia. Então, chega ainda para nós um adolescente ou um adulto que tem a língua presa, né? Então, tem vários fonemas que ele não emite, tem várias palavras que ele não consegue. E na avaliação, se tem essa necessidade da cirurgia, ele vai para a cirurgia, já faz um trabalho de orientação antes, vai para a cirurgia e volta para reabilitar essa língua. Porque simplesmente cortar essa língua, ela não aprendeu a fazer o movimento adequado, né? Então, a gente tem que ensinar a língua a se movimentar,
que é outra coisa que a gente não pensa. Quantos movimentos essa língua está fazendo enquanto eu estou conversando? Quantos movimentos essa língua faz enquanto eu estou mastigando e engolindo? Tenta se imaginar sem língua. Não. Né? Não dá? Sem língua não dá. Quem cuida da língua somos nós, né? Então, trabalhar essa língua é um papel do fonoaudiólogo, seja porque ela está muito tensa, seja porque ela está hipotônica, seja porque ela não tem mobilidade, a gente precisa fazer esse trabalho também. Então, que a gente faz são outras tão alterações. automático. Sim, a gente não se dá conta. Nem pensa. É só quando tem o comprometimento mesmo, né? Sim. E assim como a respiração, né? Outra patologia que a gente faz a intervenção é a reabilitação respiratória. Hoje, com o Covid, a gente teve uma demanda altíssima, porque o paciente ele ficou com uma respiração encurtada, ele ficou com uma respiração deficiente, e a gente precisa trabalhar isso, né? E aí, se ele não tem um bom vedamento labial, se ele não tem uma boa estrutura muscular aqui, a gente não consegue reabilitar. Então, às vezes, é um trabalho com o fisioterapeuta e com o fonoaudiólogo para poder reabilitar e esse paciente ter uma respiração adequada novamente, que dê a ele condição de fazer as atividades diárias, né? Então, essa reabilitação respiratória também é um papel nosso quando é aqui a nível de via aérea superior, né? Nos casos de pneumonia, tudo que diz respeito à complicação respiratória em via aérea superior, somos nós. Paciente com pós-cirúrgico de adenoide, de desvio de septo, tem que trabalhar a respiração. Essa parte aqui em cima, somos nós que trabalhamos. Então, é um leque, assim, né? Amplo, bem amplo. A fonoaudiologia tem várias. As pessoas se surpreendem, falam, nossa, eu não sabia que o fonoaudiólogo fazia isso, né? Porque a gente vai desde a criança, do adolescente, do idoso, atende no hospital, atende no consultório, atende home care, trabalha mastigação, trabalha deglutição, trabalha respiração, trabalha voz, trabalha fala. E isso é muito novo ainda, né? Mas toda essa demanda é o fonoaudiólogo que trabalha. Então... Sim, eu queria que nós falasse um pouquinho mais sobre estimulação cognitiva. Como que você trabalha a estimulação cognitiva? A estimulação cognitiva, a gente tem várias possibilidades. A gente pode trabalhar isso de uma maneira muito sistemática, com estímulo visual, com estímulo auditivo, atenção, com jogos, com atividades de leitura e de escrita, que é algo que a gente tem perdido, né? E principalmente com o estabelecimento da comunicação, com ferramentas da comunicação. Porque hoje a gente não tem conseguido fugir muito dessa questão do isolamento, né? Não só pelo Covid, mas pela maneira como as coisas vêm acontecendo mesmo, né? O formato de família tem sido muito modificado. Então, antes, até algumas décadas atrás, era muito comum os netos ficarem com os avós, né? As famílias morarem perto, as famílias se encontrarem mais, às vezes moravam no mesmo quintal. Hoje a gente fala, nossa, nem pensar, né? Hoje a gente quer cada um seu cantinho e a gente não se envolve muito. Isso tem um lado bom, mas a gente perdeu muito das habilidades comunicativas, porque as pessoas ficam muito sozinhas. E às vezes elas ficam tão distanciadas que quando elas estão juntas, elas também não têm o que dizer, né? E o idoso, ele vai ficando aí à margem, sabe? Perdemos um pouco daquela prática que nós tínhamos, sentar com os avós, ouvir as histórias, e isso trabalhava muito a memória. Muito, e isso se perdeu, porque o idoso hoje, ele está muito colocado muito numa situação passiva, né? Então, hoje, às vezes ele faz ali um curso e consegue mexer com a internet um pouco, e aí, nossa, que bacana, meu pai, meu avô sabe fazer isso, e aí ele tem o computador próprio, e aí a TV e o computador, que são duas atividades extremamente passivas, né? E isso é difícil a gente falar disso porque a gente não consegue escapar muito nesse momento com a tecnologia, mas a gente precisa falar que isso não é bom, né? Isso não é bom. Se a gente não usar isso a favor do sujeito. É claro que é uma ferramenta maravilhosa, né? A internet, o computador, a televisão tem coisas boas? Tem. Mas isso não pode ocupar o lugar do outro. O que a gente está perdendo é isso, é esse tempo com o outro. A gente até fica ali, manda mensagem, muitos pacientes hoje, né, mesmo de uma determinada idade, ele conseguiu aprender e ele manda mensagem, mas isso não tem nada a ver com comunicação efetiva, porque não tem proximidade, porque não tem contato de olho, porque não tem cheiro, porque não tem toque, e isso tudo é o que compõe a comunicação. Né? A gente perdeu muito esse... A comunicação, ela tem isso, né? E isso é algo que vem se perdendo. Então, na terapia, a gente tenta resgatar isso e aí, novamente, a gente tem esse árduo trabalho de trabalhar com o paciente e com a família. Porque a família não tem tempo, a família não pode, a família
ela, né, muitas vezes ela fala, olha, eu vou colocar meu pai na terapia, mas ela não consegue se envolver. Então a gente precisa, é um trabalho de desconstruir algumas coisas e construir outras. A gente precisa fazer um resgate desse tempo. Por isso que os grupos também são tão importantes. Muitas vezes esse paciente vem para nós para terapia e a gente precisa encontrar um grupo para esse paciente. Porque só a estimulação direta ali na sessão, ela não é funcional, ela não é suficiente. Porque ele precisa fazer uso daquilo de uma maneira funcional. Então, como é que a gente vai estimular essa comunicação, a atenção, a memória, se ele sai do consultório e ele não usa, né? Ele não sai sozinho, ele não pode mais ir na padaria comprar alguma coisa, tudo é perigoso, então vai se limitando algumas funções e com isso o sujeito ele fica muito passivo, né? Ele vai perdendo. É importante também ter as atividades para o paciente, sim, né? Sim, por isso que eu falo, eu gosto muito da ideia do grupo, para que ele participe, e aí eu sempre digo assim, olha, tem que ser algo que você goste, que te faça bem, porque às vezes a gente fala, tal atividade é maravilhosa. Se ele não gostar, né? Não vai ter função, né? Muitas vezes a gente faz esse investimento, fala, não, eu vou levar o fulano lá em tal lugar porque a atividade é assim, e o fulano vai contrariado, ele fica lá emburrado, ele não participa, ele só se estressou. E o idoso, qualquer carga mínima de estresse para ele é um prejuízo, porque a gente tem neurônios ali se perdendo. E todo estresse, não só para o idoso, para todos nós, né? A gente se estressou e os neurônios fogem, vão embora. E é diferente quando você faz algo que você gosta, que te dá prazer, você se entrega. Exato. Nós somos assim. Sim. Né? Então eu costumo dizer assim, às vezes, né, é claro que a gente precisa sempre pensar em qual que é a demanda e qual que é a necessidade de cada paciente. Mas muitas vezes, uma tarde lá na pracinha jogando baralho tem um valor maior do que uma sessão de especialista com terapeuta. Com certeza. Por quê? Porque ali fez sentido, ele teve motivação para conversar, para ouvir, para interagir, ele se movimentou, ele teve sentimentos bons, ele teve liberação de vários hormônios ali que estão sendo benéficos para ele. E a terapia, muitas vezes, ela não consegue, então a gente precisa associar. Eu procuro sempre trazer uma estratégia uma estratégia terapêutica que faça sentido para o paciente, que traga prazer para ele, e eu penso que as terapias precisam ser dessa maneira. E às vezes a gente acaba tendo que fugir um pouco do protocolo, porque os protocolos eles são bons, né? São testados, são validados, desde que ele faça efeito e que ele traga para aquele paciente o que ele precisa. Então a gente precisa tentar associar isso na terapia e trabalhar com as orientações, que ele participe de atividades, que ele participe ali, que ele faça, né, igual como a gente estava falando aqui, uma aula de música, uma aula de canto, uma aula de dança, que ele participe de grupos, que ele frequente lugares que ele gosta, porque a comunicação ela tem que ser espontânea e ela só acontece quando você está num bom lugar, né? Se você vai num ambiente que você não se sente bem, o que você entrega, né? E o que você absorve? Se você não gosta daquele lugar, se fecha, né? Então aí você já começa a limitar. Agora, quando você está num lugar que você se sente bem, que você gosta, automaticamente você se entrega. Você se solta e você é estimulado e você vai construindo essa comunicação e você quer voltar. E isso, porque a comunicação não é essa fala, não é essa palavra, né? Ela é uma interação, é muito mais do que isso. Então a gente precisa encontrar esse canal e chegar nesse paciente. Eu estou lembrando de uma situação, numa oficina de pintura que a gente tem na Longevité, e uma senhora que já está diagnosticada com uma demência, né? E ela, no primeiro dia, ela ficou bem resistente. Mas quando ela pintou e ela viu o que ela fez, o semblante dela mudou completamente. Ela queria tirar foto, ela queria mostrar, nossa, é meu, e feliz. Um resgate dessa função, né? Que muitas vezes estava esquecido, que ela era capaz de fazer aquilo. E eu achei muito interessante, e a senhora marcou assim, nesse ponto, porque a gente tinha uma outra oficina que era de crochê, e ela fazia isso. Só que ela não conseguiu, e isso causou um estresse para ela, frustrou, e ela e ela ficou muito nervosa, assim, sabe? Mas quando ela pintou, e ela viu que ela pintou, que ela conseguiu pintar, ela viu o final, a obra de arte dela, um semblante completamente diferente. E isso tem um efeito extremamente positivo, né? É algo que atingiu, então é isso que a gente precisa. Quando a gente fala em comunicação, é muito além, né? A capacidade que a pessoa tem de falar. É uma capacidade de interagir, de se expressar,
de absorver, de liberar sensações, de perceber o quanto ela é capaz e principalmente se sentir motivada, a pessoa se sentir viva, né? Então a grande preocupação quando a gente pensa nesse público é como que ele está se sentindo, o quanto ele tem de desejo de viver. Porque a gente percebe que muitos pacientes, eles vão adoecendo porque não estão tendo nada de bom, né? Tem casa, tem comida, tem conforto, tem remédio, mas a vida não é só isso. A gente precisa de algo mais, que traga motivação, que traga desejo de viver, que ele trace novas metas, que ele tenha objetivo, que ele deseja aprender coisas novas. E isso a gente precisa, se não está acontecendo, a gente precisa pensar nisso quando esse paciente chega para nós. Nunca é uma queixa que é entregue para a gente. Né? A gente sempre, na clínica, a gente tem essa discussão. Qual que é a queixa desse paciente? Isso é o que ele traz, não necessariamente é o que está acontecendo. Às vezes aquela queixa é só a ponta do iceberg. A gente tem que entender o que está acontecendo ali. O que é esse paciente que não consegue falar, que não quer comer, que está indisposto, que tem uma dificuldade de comunicação, que não dá mais atenção, que não está conversando. Né? Ele tem desejo para conversar? Ele está num bom espaço para conversar? Ele tem pessoas com quem ele deseja conversar? Às vezes não. Então, entender esse contexto. E esse é um trabalho conjunto. Sim, é um trabalho interdisciplinar. Do fonoaudiólogo, do paciente e da família. Porque se a família... E muitas vezes demanda outros profissionais aí pelo meio. A gente, muitas vezes a gente tem que trabalhar em equipe. Né? Mas a família eu acho que tem que ter esse olhar, né? Porque quem está mais próximo ali, ou é a família, ou às vezes o cuidador. Sim, né? sim. Mas esse olhar de conseguir ir testando ali, ver o que Lê, eu costumo dizer que assim, é o olhar para o sujeito. Porque muitas vezes a família enxerga a velhice, a doença, a patologia instalada. A demanda o assunto grande. gira em torno disso, Muitas vezes, para você ter uma ideia, às vezes o idoso chega para nós e a família vem, senta e eu falo, no que eu posso ajudar? E aí o acompanhante ele já vem despejando, e o paciente está ali, ó. E aí eu falo, ok, mas você pode me falar o que está acontecendo? Daí a família, não, é que ele não... Não, eu quero ouvir dele, né? Ele vai perdendo a voz, no sentido figurado, porque a família está respondendo por ele, está escolhendo por ele, está decidindo por ele e a opinião dele não está contando muito. Isso é péssimo e isso é comunicação, isso é interação que a gente precisa trabalhar. Porque muitas vezes a queixa que chega pra gente, em alguns casos, não é a queixa real. Quando a gente começa a mexer esse doce, a gente vê que está queimando embaixo. Porque tem algo mais ali que não está sendo percebido. E não é uma coisa de maldade, é porque a família às vezes está tão focada no tratamento, no medicamento, no horário, e esquece de ouvir esse sujeito. Né? O que está acontecendo? Por que não quer conversar? E aí é uma briga que a gente compra, porque quando o paciente vem para a terapia e ele gosta, aí a família fala assim, aqui ele conversa. Aqui ele isso, aqui ele faz, em casa ele não faz. Por que não faz? Falta de acolhimento. Que ambiente é esse, né? Como que está sendo visto? Ele está sendo valorizado, ele está sendo respeitado no sentido de que ele é uma pessoa funcional, às vezes com algumas limitações, mas ele precisa ainda ter esse direito de se posicionar, né? E se sentir parte. Porque exatamente, às vezes ele não se mas sente muitas parte. vezes a pessoa vai envelhecendo e ela vai perdendo esse espaço dentro da família. E isso é adoecedor. Né? Não se preocupa mais se ele gosta ou se ele não gosta, né? A gente tem muitas experiências assim, nossa, mas ele não quer mais tomar vitamina, é uma super vitamina, tem tudo que você imaginar de bom. Gente, todo dia aquela vitamina, quem que gosta de tomar todo dia a mesma vitamina? Né? Se você enjoa, o idoso também enjoa. Com certeza. Né? Então não dá para perguntar para ele o que você quer tomar hoje. E muitas vezes esse paciente não fala, mas ele pode sinalizar para nós. E aí a fonoaudiologia trabalha isso também. Na ausência da fala, porque em alguns casos a gente não consegue recuperar essa fala, numa situação, né, de alteração de prega vocal, ou no caso de um Alzheimer, ou num paciente pós-AVC, ou num paciente que teve um traumatismo craniano encefálico, às vezes ele não recupera essa fala, mas ele pode se comunicar de outras maneiras. E a gente precisa encontrar esse canal, né, para a gente poder dizer, olha, o que você quer comer hoje? Isso é dignidade, né? Você poder escolher o que você quer comer, o que você quer beber, onde você quer sentar. Todo dia senta o paciente lá naquela sala, na frente da TV. Ele quer ficar ali? Ele é muito mal-humorado, ele só fica emburrado o dia inteiro. Por quê? Né? Então, é esse nível de comunicação que a gente tem que pensar. Que não é comum, mas que a fonoaudiologia precisa trazer à tona, entender esse caso
e orientar essa família e encontrar maneiras para que esse paciente ele viva melhor, para que ele tenha qualidade de vida, dentro da condição dele, mas com qualidade de vida, né? Que muitas vezes a gente pensa que qualidade de vida é o sujeito fazer tudo aquilo que eu acho que ele tem que fazer. E muitas vezes não é por aí. É manter a autonomia. Exatamente. Dentro das condições dele, manter essa autonomia e essa dignidade de entender o que esse paciente está querendo, porque ele está vivo. Enquanto ele está vivo, ele precisa ter voz, mesmo que seja sem som, mesmo que seja sem fala, ele precisa ter posicionamento, ele precisa ter essas escolhas, né? Ser respeitado nisso faz uma diferença enorme. Então, esse é um dos trabalhos que a gente precisa fazer, que é árduo, mas é necessário e tem resultados, né? É maravilhoso, assim. Com certeza. É conscientização da família. Eu acho que é um ponto. E do próprio sujeito também. Quando a gente pega o sujeito nesse momento ainda com comprometimento aí leve, ele mesmo precisa, né? Porque alguns pacientes, eles acabam assumindo uma posição de vítima, né? E que só piora tudo. Então, a gente precisa trazer esse fortalecimento também para o próprio paciente, para ele conseguir se posicionar, não se entregar e se manter nativo, entender o que ele quer, né? E aí trabalhar, então, esses dois lados. Olha, tem assunto. Eu avisei, tem assunto. Simone, nós estamos finalizando aqui o nosso momento de conversa. Eu acho que é só uma primeira. A gente vai ter muitas oportunidades para conversar. Eu acho que tem muita coisa. E hoje, para mim, fez muito sentido. Assim, eu aprendi muito. Tenho certeza que quem estiver ouvindo, nos acompanhando, assistindo também vai aprender demais. Mas eu quero que você, agora, fale um pouquinho sobre como a Simone está cuidando da longevidade dela. O que é envelhecer para você, Simone? Olha, essa é uma pergunta difícil, né? Quando a gente tem que pensar e elaborar essa resposta, não é uma coisa muito simples, não. Esse é outro trabalho de conscientização que a gente precisa fazer, né? Mas o envelhecer, eu não vejo com maus olhos, né? Eu falo assim, quando as pessoas falam, tô envelhecendo, é mais um aniversário. Eu falo, a gente tem que comemorar sempre. Na verdade, eu não penso muito nesse envelhecer. Já não pensava muito antes, e nesses últimos 2 anos com essa pandemia, não penso menos ainda, não no sentido de não pensar, de não valorizar, mas de entender que o envelhecer, ele é hoje, ele já está acontecendo. Não é algo que vai chegar para mim. Eu vejo dessa maneira, não é algo que vai chegar, é algo que está chegando todos os dias. E o que eu decido hoje, o que eu faço hoje, é que está definindo esse meu envelhecimento aí, né? Eu ainda peco muito, porque tem coisas que eu sei que eu deveria estar fazendo e ainda não estou, mas em contrapartida, a gente vem aprendendo e vem trabalhando naquilo que está ao nosso alcance, né? Então hoje eu trabalho muito comigo essa questão assim, o que eu posso fazer? O que eu preciso fazer para que o meu dia seja bom, né? Eu preciso me respeitar, eu preciso entender os meus limites, eu preciso entender até onde eu posso ir, porque a gente se atropela muito, né? A gente se sobrecarrega, a gente engole coisas que a gente não quer, a gente faz o que a gente não quer, e isso eu acho que acelera demais o envelhecimento. Isso para mim assim, é algo que tem batido na porta. Então, para ser bom, para viver bem, eu tenho que fazer bem hoje, né? É claro que a gente não consegue resolver todas as questões, mas hoje eu tenho evitado algumas coisas que não me fazem bem e tenho buscado as coisas que eu entendo que estão contribuindo comigo, no sentido de estresse, no sentido de preocupação, no sentido de carga horária, no sentido do que eu como, o quanto eu durmo, né? Então são escolhas. E às vezes me frustro, porque tem dia que não dá certo, né? Mas é um objetivo, assim. A gente vai convivendo e vai vendo, e a gente também se inspira em algumas pessoas que se falam, nossa, a pessoa está com tal idade, está vivendo assim, né? É isso aí que eu quero. Né? Como que essa pessoa está fazendo para chegar aí? Sim. Né? E aí a gente começa a observar essa trajetória, essa vida e começar a pensar, o que dessa realidade que se encaixa na minha que eu posso fazer? Então, são algumas decisões que eu tenho tomado. Primeiro, em relação a essa visão. Segundo, em relação a essas decisões diárias, né? Isso aqui vale a pena? Ok, não vale. O que não vale, a gente tenta evitar. Porque essa carga, essa gotinha de estresse ali diária, eu acho que ela envelhece a gente demais, né? Às vezes não no fator cronológico, mas nessa saúde mental, nessa saúde física, nesse emocional, que é muito significativo para mim, né?
Então, a gente não tem muito como escapar. Envelhecer, né? Outro dia eu ouvi assim, ó, a gente não quer envelhecer e não quer morrer, então não tá fechando essa conta, né? A gente tem que aceitar que a vida é assim. Então, são escolhas diárias, né? Como hoje, eu poderia não ter vindo, né? Eu poderia estar trabalhando. Às vezes a gente tem que fazer escolhas, mas eu penso que hoje a gente tem que escolher aquilo que faz bem. E isso não necessariamente que é um sacrifício. A gente tem que exercitar isso. O que dá para ser remanejado, né? Até algum tempo atrás eu tinha uma visão muito fechada. Não, isso tem que ser assim. E a gente precisa se abrir, ser maleável e entender que a vida é algo mais, né? E que a vida nem sempre vai ser tão longa quanto a gente imagina. Às vezes a conta chega antes, né? Então, esse envelhecer, ele está acontecendo e a gente não sabe até onde vai dar. Nós não temos esse controle. Então, precisa ser bom hoje, né? Eu acho que esse é um aprendizado que ficou muito claro para mim com a pandemia, com tudo que eu vivi, com tudo que eu ouvi, com tudo que eu presenciei, com o que eu tenho recebido hoje, né? Com os pacientes e a prática clínica, tem que ser bom hoje. Não dá para esperar para ser bom, trabalhar a semana inteira esperando o sábado, trabalhar o mês inteiro esperando o final do mês, trabalhar o ano inteiro esperando as férias. Isso é algo que não funciona muito. Né? Dentro da realidade da gente tem que ser bom hoje. O que dá para organizar para ser bom? Porque envelhecendo nós estamos, sem opção. Isso pode ser melhor ou pode ser pior. Pode ser pior. Né? Então são as escolhas pequenas, né? do que a gente faz. Respeitar o horário de alimentação, respeitar o horário de sono, respeitar aquelas relações que não fazem bem, né? Porque por mais que a gente não queira, tem relações que são tóxicas e aí a gente, né, não tem nada de errado em a gente evitar. Com certeza. Né? É saudável para mim, é saudável para o outro. Sim. Então são escolhas pequenas que no meu ponto de vista é o que eu tenho feito aí para garantir, né, um envelhecimento legal. Tenho muitos planos ainda para muitos anos, tenho vários sonhos aí. E a vida passa rápido, né, Lê? Então, assim... Mas eu acho que o nosso olhar vai mudando, né, Simone? Sim. A gente vai amadurecendo e nós vamos tendo um olhar um pouquinho mais para dentro de nós, né? Eu acho que isso é necessário. E eu acho que isso faz mais sentido. Todo sentido. Mas ainda estou devendo aí. Eu ainda estou devendo as minhas atividades físicas de uma maneira sistemática, que eu sei que é fundamental, isso é nítido, né? Não tem como a gente discutir. E eu sou muito passiva ainda em relação a isso. Ainda isso é algo que eu preciso melhorar urgentemente, né? Quem sabe agora com vocês aí, né, Lê? Uma atividade aí que eu me encaixe. Vamos procurar uma atividade física que você goste. Tem que fazer sentido, é óbvio, né? Mas a gente tem um leque enorme aí. E eu tenho certeza que nós vamos encontrar uma atividade física para você. E precisamos. Hoje descobri que eu preciso de uma fonoaudióloga. Né? E já é muito bem-vinda. Simone, muito obrigada. Eu vou deixar aqui se você quiser fazer os seus agradecimentos. Sim, quero agradecer com certeza essa oportunidade. Primeiro do reencontro, né? Que a Lê é minha amiga aí há anos e nós ficamos aí um tempão sem se encontrar. E fomos unidas por um motivo, né? A gente, quando começou a nossa amizade lá atrás, a gente não imaginava nunca na vida esse momento. E aí a vida foi tomando outros rumos. E isso para mim foi maravilhoso, assim, essa oportunidade de reencontrar e por uma causa muito bacana. E principalmente por poder falar do nosso trabalho. Deixo aqui o convite para que vocês conheçam também o nosso trabalho lá na Fluir. É um trabalho integrado de psicologia, fonoaudiologia, atendemos todas as idades. Uma demanda bem legal, tentando desenvolver um trabalho com acolhimento, com uma visão diferenciada, que não seja sistemática, que não seja fechada, baseada apenas em protocolos e rotinas específicas, mas no objetivo de acolher esse paciente e trazer uma qualidade de vida para ele no sentido mais amplo possível, de tentar não só as atividades específicas da terapia, mas de trazer esse sujeito a repensar a vida dele e nessa qualidade de vida que ele quer ter, com uma comunicação adequada, com uma alimentação balanceada, com capacidades adequadas e ajustadas para a idade dele, mas com qualidade de vida, né, acima de qualquer coisa, de uma maneira muito personalizada. Né? O nosso foco na clínica é um atendimento personalizado para que faça sentido, para que esse paciente tenha aí uma qualidade de vida. Então fica aqui também o meu convite. E aguardo aí os próximos convites, aí, as oportunidades de falar de outras áreas da fonoaudiologia. Com certeza teremos. Eu agradeço também muito você. Para mim
foi lindo esse momento, assim, de reencontro, né, igual você falou, e de ver o quanto que você ama o que você faz e o quanto é lindo o trabalho do fonoaudiólogo, né? Fonoaudiologia aí tem um amplo trabalho, eu aprendi muito hoje e fez muito sentido para mim. Eu espero que tenha feito muito sentido para você também. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, com seus familiares e vamos juntos, nessa demanda tão grande que temos, construir uma longevidade muito mais ativa. Gratidão. Obrigada, Lê.